Salve, salve meus amigos e minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, olha só. 29 anos no ar, fazendo o melhor para o esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje mais um programa itinerante, estamos presentes na festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG. Uma festa para homenagear os destaques do gauchão, outras homenagens especiais. E no primeiro bloco agora do nosso programa, um papo com o Alex Bagé, dois de Bagé aqui, tá certo? Vamos fazer o primeiro intervalo aí, roda a vinheta, faz o break, que nós vamos continuar aqui falando com o Bagé sobre esse grande evento que está só iniciando. Sofia é filha única e um pouco tímida para conhecer novos amiguinhos. Às vezes, ela se sente sozinha. Sabe o que acontece quando ela fica junto com as outras crianças? Sofia vira a princesa do reino. Saúdem a princesa Sofia! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O projeto Brincando nas Férias é um deles. Diversão para crianças de até 12 anos durante as férias escolares. Para saber mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então, estamos de volta. É a festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a SEG, presidente Alex Bagé. Que tabelinha, hein? Dois caras de Bagé. Grande abraço, bom te ver. Da mesma forma, Bosco. Obrigado pela tua presença. Sabe que toda vez que eu falo contigo, principalmente participando de um programa teu, eu lembro quando eu fui apresentado para a pessoa do João Bosco Vaz, através do meu irmão, do Ronaldo Rangel. O Bagé veio também por causa do meu pai, por causa dele, embora eu seja lá de Bagé. E eu fico muito feliz, porque eu comecei te conhecendo, te vendo pela TV. Aí depois a gente acabou virando amigo. Tu não vai dizer que faz tempo isso, que vocês são sacana, né? Não, é que tu começou muito cedo, né? Talentoso começa cedo. Mas muito obrigado pela presença aqui, principalmente de um cara que já passou por onde eu estou nesse momento, sabe o quanto ele engrandece enquanto carreira, mas ele também te traz muita responsabilidade. E eu, presidente, 82 e 83, o Bagé agora, nossa cidade deve estar satisfeita, né? Pelo trabalho que estamos fazendo aqui. Eu creio que sim, né? Porque a gente busca o tempo inteiro fazer um trabalho sério, porque envolve muitas pessoas, né? Envolve a nossa carreira, envolve a nossa família. É um posto que te dá uma projeção muito grande, mas que te cobra muito. A gente vive uma transição aí da própria comunicação de maneira geral, né? Porque hoje a gente tem o rádio na palma da mão com o aparelho celular, hoje a gente tem o web rádio sendo criado em função da internet. Nós temos, infelizmente, uma quantidade muito grande de profissionais que foram demitidos dos grandes veículos e não conseguiram se recolocar e aí precisam partir para uma alternativa paralela, que é a web rádio. Então a gente tem que tomar um cuidado também com essa regulamentação que ainda não existe, para que possa ser organizado e que possa, de maneira geral, qualificar. Hoje, uma das grandes preocupações e que eu consegui esse ano tornar em realidade foi uma parceria com a escola Padre Landel de Moura,
para a formação técnica. Então hoje, principalmente para o cronista do interior, ele não precisa vir a Porto Alegre para fazer o curso de formação. Ele não formava porque ele tinha essa justificativa que era caro e que era longe. Hoje ele consegue fazer, a partir de uma plataforma digital, um curso à distância e buscar essa capacitação e essa qualificação profissional. Vamos continuar um pouco no nosso bairrismo em Bagé. Vamos pegar o Guarani, por exemplo. Meu time. Meu time também. Olha o Guarani, é o único time do interior 2 vezes campeão gaúcho, não tem outro. Faz tempo, mas é o único time. Calvete para o Santos, Vicente para o Santos, o André Luiz para o Santos, Tupanzinho para o Palmeiras, Salzinho para o Vasco, Enio Chaves para o Palmeiras, o Darcy, o Jailson, agora passou por lá, o Darcy Menezes para o Cruzeiro, o Branco na seleção. O meu ídolo lá se chama Omar, que para mim foi o melhor 9. O surdo? O Omar, alô Bagé, o surdo é o seguinte, cara, ele jogava no Juventude e subiu na laranjeira para tirar laranjas para a filha dele, caiu, quebrou a perna, não pôde jogar. Coisas da bola, né? Mas é muito bacana isso que a gente busca principalmente tanto eu quanto tu, Bosco, de voltar o tempo inteiro. A gente não usa só o nome da cidade, a gente acaba tendo aquele orgulho de dizer que é de Bagé. O Branco tem uma brincadeira que ele encontrou um amigo certa vez em Nova York, e aí lá pelas tantas o amigo disse pra eles, tá, eu também sou de Bagé. Ele disse, tá, mas tu é de Bagé ou tá dizendo só pra te exibir? Isso em Nova York. A gente tem esse orgulho, né, esse bairrismo de puxar pro nosso lado. Falar em Branco, ontem eu conversei por WhatsApp com ele disse assim, tô na França tomando vinho. Aí eu respondi, deve ser o vinho do Peruso. Peruso é o cara de Bagé que tem uma vinícola lá. Eu recebi de lá. Eu recebi de lá uma garrafa do Peruso e recebi de lá uma garrafa do Grêmio Esportivo Bagé, um vinho com o símbolo do Bagé. Tô esperando agora do Guarani, né? Aí, Tato. Alô, Tato. Bom, vamos falar da festa aqui. Essa iniciativa, né, que eu gosto muito, que é reconhecer em vida as pessoas. Isso é o importante. Na verdade, nós temos uma profissão que é maravilhosa. Eu me criei ouvindo rádio, querendo fazer rádio. Eu me criei querendo ser cronista, brincando enquanto moleque de ser cronista de futebol. Então chegar hoje à presidência da SEG é algo, repito, que dá uma honra muito grande, mas que traz uma responsabilidade muito grande. E a gente busca o reconhecimento de profissionais que conseguiram alicerçar tudo isso. Que tu é um exemplo, Bosco, de um cara que passou numa época que era muito mais difícil fazer rádio. Hoje está mais fácil. Porque tá uma barbada, né? Hoje tá muito Antes tinha que pedir linha, tinha que levar o jacarezinho para botar no telefone. Hoje, de um aparelho de celular da palma da tua mão, tu consegue fazer muito mais. Claro que essa responsabilidade também aumenta, né? São proporções diferentes. Mas a gente busca fazer o reconhecimento. Infelizmente, da festa passada, quando foi a minha posse no ano passado para esse, eu tinha do meu lado o Ricardo Vidarte, que acabou nos deixando. Grande Cadão, aonde estiver, no coração. Tivesse aqui a estar gritando, né, brincando com a gente. Alô, líder! Cometendo alguma gafe, que também era do Vidarte. E aí esse ano, infelizmente, a gente não tem ele. No evento nós vamos estar homenageando o Vidarte. E eu coloquei em pauta numa assembleia e foi aclamado que nós vamos transformar o auditório da SEG dando o nome dele. Auditório Jornalista Ricardo Vidarte, a partir de agora, porque ele, tantas vezes em assembleias, junto contigo, comigo, ele estava ali capitaneando as ações, porque ele gostava disso. O Vidarte era um homem em comunicação, né? Infelizmente não está mais com a gente, mas a gente vai reconhecer. Mas a gente presta muita atenção nisso que tu acabaste de falar, em reconhecer o cronista, o dirigente, o jogador e o ex-jogador ainda em vida, né? Para que ele possa curtir junto com a gente. Porque o futebol não é uma ilha em si, né? É um negócio, mas nas redondezas do futebol, lá estamos nós levando as informações também. Com certeza, e eu ouvia muito, tu deve ter ouvido isso na tua época, mas agora com a rede social a gente acaba ouvindo muito mais. Eu ouvia muito de que ultimamente a SEG era de Porto Alegre e não era do interior do estado. Já foi a CEPA, Associação dos Cronistas Esportivos de Porto Alegre, depois virou a SEG. Então as aproximações que a gente tem feito hoje é visando também o interior do estado. Esse curso técnico, por exemplo, ele acaba privilegiando em função da dificuldade de acesso, de distância, de valores. A SEG conseguiu esse ano também firmar um convênio com uma rede de hotéis em Porto Alegre, para que aquele cronista que vem do interior, vem lá da nossa cidade, Bagé, o cara chegava de manhã cedo, fazia o jogo e tinha que voltar, arriscando dormir na estrada, arriscando a própria vida. Então hoje não, ele tem um hotel, 4 estrelas em Porto Alegre, e que isso facilita de toda forma para que
que ele tenha com um preço justo a condição de descansar, de tomar um banho, de tomar um café da manhã, de mandar o material pela internet e no outro dia pegar a estrada sem nenhum tipo de problema. Rapaz, tu iniciasse como repórter, agora é comentarista, é apresentador de programa às 6 horas. Bom, e aí eu leio no teu Twitter que tu tá tentando, que tem vontade de ser narrador esportivo. Olha só, hein? Alô, meu bruxo, Daniel Oliveira. Olha a concorrência aí. Não, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, mas era um sonho que passou a ser uma vontade e que vai ser transformado em realidade. Eu vou começar em pouco tempo a narrar, claro que jogos menores, porque o narrador principal da Bandeirantes é o Daniel e eu não estou entrando para fazer nenhum tipo de concorrência, mas a gente vai criando espaços, né? Eu comecei fazendo reportagem de torcida, na época ainda na Rádio Guaíba, aí quando eu passo e tem um desafio muito grande de ir para a Rádio Grenal pouco era conhecida ainda, nós conseguimos com o meu trabalho, do Haroldo de Souza e de outros tantos, colocar a Rádio Grenal num outro patamar. Lá na Rádio Grenal eu passo a virar comentarista, e aí vou para Bandeirantes, recebo a proposta, e na Bandeirantes eu vou ter a possibilidade agora de também começar a narrar futebol. Eu acho que a vida é feita de desafios, né? E eu comecei muito tarde na mídia. Eu começo muito tarde. Como é que tu iniciasse na mídia? Eu não te conhecia. Eu sei. Daqui a pouco, o Alex Bagé. Daqui a pouco te conheci no samba, da onde tu desaparecesse. E daqui a pouco tu crescesse profissionalmente. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar em rádio. E aí, com 25 anos, eu botei na minha cabeça, bom, eu quero trabalhar com rádio, não quero mais fazer o que eu faço. Eu era um técnico contábil, gerenciava uma empresa de contabilidade, ganhava muito mais na época quando eu troquei pela rádio. E aí eu sabia que tinha que fazer um curso porque eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, mas eu sabia que eu precisava ter um curso técnico. E aí eu vou fazer o curso na FEPLAN, a escola Fundação Lando de Moura, e lá eu encontro o Chapinha. O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, grande técnico. Tá bem agora, andou doente, mas tá bem. E o Chapinha, conversando comigo, me pergunta, vem cá, tu quer mesmo encarar? Eu quero, eu tô fazendo o curso porque eu quero começar a trabalhar e eu sei que vão me cobrar esse curso. Aí ele pega e diz, não, então eu vou te apresentar pro Luiz Carlos Reck, na época era o chefe de esportes da Rádio Guaíba. Eu chego lá, na época não tinha a figura do estagiário, e eu começo a estagiar sem remuneração. E aí eu começo a fazer texto, caio nas graças do REC, sou contratado e aí começo como produtor, repórter de torcida, e aí depois a vida andou. E hoje, cara, eu fico, tu passasse por tudo isso, eu tive que fazer teste pelas emissoras por onde andei, de TV, de rádio, até de jornal. E hoje eu tenho assim, eu fico olhando assim, qualquer um fala ao microfone, cara. Não há um preparo, não sei, chega lá e já pega o microfone. Tu consegue observar isso? Consigo. Eu sou, hoje em função até de ser o presidente da SEG, eu recebo muito convite para conversar com universitários. E eu digo sempre o seguinte, Bosco, infelizmente, na minha opinião, claro, nós não tivemos uma renovação da crônica esportiva. Quando a gente perdeu o Armando Nogueira, não apareceu outro. Quando nós perdemos do microfone Edgar Schmidt, não apareceu outro. E aí vai, professor Rui Carlos Ossa, Malauro Quadros, aquele time de notáveis, Belmonte, que são muitos, são aqueles caras que enchiam o rádio. Ranzolin, que para mim foi o maior de todos. Então a gente ouvia e identificava. E aí eu me lembro de ouvir muito do saudoso Mário Mazeron e também do Fernando Veronese na Rádio Guaíba. Mário Mazeron foi um grande narrador de turf da Guaíba, também apresentador dos noticiários, e o Veronese era o homem do tempo da discoteca. Era o sonoplasta antigo, né? E eu lembro de eles me diziam o seguinte, Bagé, antigamente sabe como é que o cara entrava na rádio? Ou porque ele era muito bom, ou quando ele chegava lá na portaria e perguntava se tinha emprego, se a voz dele fosse boa, o próprio porteiro dizia, tem vaga, pode subir. Então era uma seleção diferente. A técnica, ela acabou sendo ultrapassada por isso. Hoje, infelizmente, nem todo mundo que se diz imprensa merece estar ali. A gente sabe que é uma realidade. E por isso mesmo que a gente está buscando, junto com a SEG, qualificar, capacitar cada vez mais, para tentar filtrar de certa forma e que a gente tenha uma geração próxima daquela que a gente sente tanta falta. Eu sei que não é fácil, porque como eu fui presidente, eu era presidente, mas eu era porteiro no estádio também. Que todo mundo quer dar carteiraço para entrar de graça, todo mundo quer ir programado. O cara vem do interior, traz a esposa, traz o filho, quer botar na cabine de imprensa. Eu passei por tudo isso, Bagé. Tu passa por isso? Passo, eu consegui filtrar muito. Num primeiro ano foi um pouco mais complicado, mas eu recebi muita ligação dizendo assim, quantos anos tu tem? Aí eu disse, olha, eu tenho 42. Ah, pois é, eu tenho mais do que isso só de idade.
e nunca me pediram carteira, principalmente no interior. E eu explicava, olha, só que a partir de agora a gente tem um regramento que é justamente para poder qualificar a nossa profissão, justamente para que o senhor possa usar aquela carteira como uma identidade funcional. O senhor tem orgulho de usar. Então eu comecei a convencer pessoas e aí me ligavam depois dizendo assim, pô, eu quero te pedir desculpa, fui grosso demais. Eu disse, não, na verdade o senhor não estava entendendo como é que era o procedimento. Eu busquei a comunicação, eu busquei a aproximação, conversando com as pessoas e mostrando, Bosco, que se eu estou pelo certo, eu não preciso temer nada. Então me ameaçava, porque eu vou acionar o Ministério Público, por favor, faça isso. Cara, no meu tempo era pior ainda. No meu tempo, para ter a carteirinha da SEG, tinha que apresentar um xerox da carteira do trabalho assinada pelo órgão de imprensa e teria que dizer ali cronista esportivo. Hoje o que a gente tem cobrado é o registro profissional, porque infelizmente muitos dos colegas eles estão desempregados, né? O mercado... E o cara tem um blog, o cara tem uma rádio web... Mas a gente tem tentado qualificar muito isso, pelo menos com o registro profissional, mostrando para o profissional que ele precisa se qualificar, que ele precisa estudar, justamente para que a gente possa ter cada vez mais uma classe valorizada. Porque a gente ouve tanta coisa, né, quando diz respeito ao cronista. Então o que a gente está buscando é que a gente tenha cada vez mais essa qualificação realmente na ponta dos dedos. Teus convidados estão chegando aí. Então, muito obrigado, Bosco. Vamos fazer o programa inteiro daqui. Só me diz uma coisa, teu mandato vai até quando? Ele termina agora no final do ano. E aí... Tem uma reeleição. É possível, né? Eu não sei ainda nem se teremos outro candidato, possivelmente tenha. Cara, quando as coisas estão bem, não vamos mexer, vamos deixar aí, tens meu apoio. Obrigado, Bosco, obrigado mesmo de coração. É uma honra muito grande te ter aqui pela pessoa que tu é, pelo quanto a minha família me ensinou a gostar de ti. Então, muito obrigado. E depois, claro, eu aprendi a gostar também. Grande Alex Bagé, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Vamos continuar na festa aqui. Roda a vinheta, entra o intervalo, voltamos em seguida. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então, continuamos aqui na festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Eu falei que teríamos algumas homenagens especiais. Uma delas para João Severiano, Babá Joãozinho, Alcido e Valmir. Qual é o torcedor do Grêmio que não lembra desse ataque, hein, Joãozinho? Mas mais uma vez, vocês me fazem eu ficar muito feliz. Obrigado pela lembrança, tá? Eu estou contente, estou feliz da vida e realmente a gente tinha um bom time, mas com muito respeito a todos os nossos adversários. Agora, Joãozinho, ser lembrado, quanto tempo faz que tu largou o futebol?
Olha, ser lembrado, por isso que eu te digo, João, é uma emoção. Eu larguei em 70, né? São 49 anos, as pessoas ainda se lembram, né? Para prestar uma homenagem àquelas pessoas que tentaram fazer alguma coisa pelo nosso futebol. E eu sou um deles. E 49 anos depois, sendo lembrado pela essa nova geração de cronistas esportivos com essa homenagem. É verdade, pela nova geração. A minha geração praticamente está aposentado, isso, aquilo. E agora os novos cronistas têm essa a oportunidade de me honrar na lembrança do meu nome. Pois é, depois de tanto tempo assim ser lembrado, como tu dissesse, te sentes honrado com esta homenagem. Quem eram os cronistas esportivos da tua época? Vamos lembrar aqui. Eu vou começar. Milton Jung, Enio Melo, Pedro Carneiro Pereira, quem mais? Ataíde Ferreira, Mendes Ribeiro, Lauro Quadros. Rei do Furo, Edson Pires. O Rei do Furo. Esse me ajudou muito. Me ajudou. Parece que eu estou vendo ele sentado na grama do Olímpico, assim, né, assistindo o treino. Era o Rei do Furo. Eu não sei se eu vou me esquecer de alguém. Rui Osterman. Rui Osterman. O Lauro Quadros também? Lauro, o Guilherme Semberg, o Sidenberg e o parceiro dele Tal de conversa de arquibancada, né? Isto. Vocês na época, vocês acompanhavam os programas esportivos para ficar sabendo o que estavam falando de vocês ou não? Olha, eu acompanhava, eu gostava de ver, né? Lógico, né? Tem dois lados, né? O bom é quando fala bem, né? E a gente se sente meio triste quando a gente vai mal no jogo, né? Já tinha naquela época a corneta que tem hoje ou não? Não, era mais calmo o negócio, era mais calmo. Hoje tudo é aberto, né? Tudo é aberto. Bem, mas naquele tempo também tinha treino coletivo, hoje não existe mais, ninguém treina mais. Tu já viste que nos escanteios eles não conseguem botar a bola na área, é tudo no primeiro pau? É tudo no primeiro pau. Ainda bem que ontem eu vi na seleção um tomar conta do primeiro pau na corrida, que foi o zagueiro que fez o golo. A bola ia parar ali. Parar ali, né? E esta era a minha função, quando nós tínhamos escanteio a nosso favor, o primeiro pau era meu, para me dar casquinha. Para o Sérgio Lopes vir de trás, que alguém vir de trás, né? Era a minha função essa aí. Tu era titular assim, indiscutível, ídolo, ou chegasse a disputar a posição com alguém? Não, eu lutei muito lá, Aí no início eu lutei, né? Porque tinha aquele problema, né, do tamanho, é baixinho. Né? O Babá também era baixinho, o Joãozinho era baixinho. Melhor que eu. Né? Mas é que em campo eu me senti um gigante, né? Eu senti um gigante. Aí depois eu nunca achei que eu era absoluto titular. Cada treino é um treino, né? Mas eu fui o único jogador que conseguiu 7 campeonatos seguidos, 7. 7 seguidos, sempre como titular. Esse ataque, Babá, Joãozinho, Alcindo e Valmir? Dava muito, né? Marino, eu, Vieira na esquerda, Milton na meia. Tu não saía nunca? Eu tava entrando, né? Mas fazia força. Sempre com medo. Sempre com medo. Mas foi bom. Para nós encerrar, conta aquela história do Babá, que ninguém achava o Babá, e aonde estava o Babá? É tanta coisa do Babá que eu posso passar, eu acho que um dia inteiro. Nós estávamos jantando, aí termina uma janta, aí eu e o Babá, vamos subir. Aí subimos. Aí o Babá chegou e disse pra mim assim, ele me chamava de Jack Black, né? Jack Black, né? Eu vou ali embaixo tomar um suco, Aí tá, eu fui pro banheiro,
Tomei banho, me arrumei e tudo, isso e aquilo. Voltei, babá não tava. Aí tá, me deitei, deitei normal, passou uns 20 minutos, eu ouvi um barulhão debaixo da cama, mas levei um susto daqueles, mas dei um pulo e pulei da cama. Aí quando eu pulo da cama, tá saindo uma mãozinha assim, ó, uma mãozinha. Aí apareceu a carinha dele ali, era o babá. Eu disse, pô, babá, o que tá fazendo aí? Bah, Jack Black, ele me chamava Jack Black. Né? Eu queria te dar um susto e peguei no sono. Joãozinho, vai lá com teus amigos, vai lá, sucesso pra ti. Parabéns por essa homenagem merecidíssima. Eu que agradeço a vocês. Grande craque João Severiano, ídolo do Grêmio, jogou na Argentina também, um dos homenageados aqui na festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Vamos fazer mais um intervalo, continuamos aqui, já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, olha só, 29 anos no ar. Parece que foi ontem que nós fomos repórteres na RBS TV, hein? É verdade. Grande momento, passa a ter muito rápido. É verdade que tu, na época, tu era cabeludo, tinha cabelo. E nem tu? Mas eu ainda consigo manter alguns poucos cabelos, né? Esse é meu irmão. A primeira boneca que a minha filha ganhou
foi presidente do Carlos Eduardo, trabalhamos juntos, essa amizade foi se fortalecendo. Me convida seguido para ir lá no programa dele, quando eu posso eu vou. Hoje vou dar uma audiência para ele aqui. Que bonito. Não, mas é bom, além da atividade profissional, o jornalismo, a gente faz grandes amizades. Eu sempre digo, Bosco, o futebol, né, te dá grandes amizades e grandes parcerias. E eu tenho grandes amigos hoje. Bom, tu era um colega, um irmão, a gente trabalhou quanto tempo junto na RBS, tive esse privilégio de estar contigo durante um grande tempo, bom tempo. Mas o futebol te dá isso, te dá grandes amizades, né? E nos proporcionou isso. E eu tenho essa gratidão ao futebol, ao meio, ao jornalismo esportivo, porque fazer jornalismo esportivo, isso é um prazer. A gente faz. Sabe que às vezes eu fico assim, olhando e assim, pô, eu devo tudo que eu tenho para isso. Mas não dá, os caras hoje estão fazendo as mesmas perguntas que nós fazíamos 30 anos atrás. Cara. Mas o jornalismo, eu sempre digo, né? Hoje meu filho é um jornalista esportivo. Que é um guri bom de bola no microfone. Esse conseguiu, eu consegui, não consegui segurar. O outro foi embora para Portugal, está na área de comunicação, mas na área do marketing, publicitário. Mas esse estava no sangue e aí ficou. Então eu sempre digo, as coisas se repetem. Só que sempre de maneira diferente. É um treino, é uma lesão, elas acontecem sempre da mesma maneira. Só que elas trocam só o foco. Mas o que mudou? Não muda nada. O jornalismo esportivo é sempre isso, não vai mudar. Eu conto sempre uma história uma vez. O Bosco era o criador, né, daquelas matérias criativas. Mas sabe que eu conto uma história sobre isso aí. Uma vez estou entrevistando o Kita, que Deus o tenha. Centroavante do Inter, do Grêmio. Pô, aí fiz uma pergunta para o Kita respondeu a pergunta e eu para ele assim, mas vem cá, meu, vocês respondem sempre a mesma coisa. E ele para mim, e vocês perguntam sempre a mesma coisa? É verdade. Mas tinha uma diferença em relação a hoje, né? Naquela época nós tínhamos muito convívio com os profissionais. Não que a gente sempre separava o lado profissional, né? Mas tu criava essa amizade. Porque a gente fazia as entrevistas dentro do vestiário. Ia na casa. Ô Renato, tá em casa? Me atende? Não, pode vir aqui. Hoje, eu sempre digo, tem aí o assessor de imprensa, que é um belo mercado de trabalho, mas eles não entendem que eles têm que assessorar a imprensa, eles escondem o entrevistado. É o assessor de imprensa do clube, é o assessor de imprensa do jogador. Claro que os tempos mudaram, a exigência passou outra, né? Nem nós queremos mais entrar em vestiário, mas, por favor, não dificultem. Até porque os veículos de comunicações eram poucos, quem fazia esporte na época? Eram 2 rádios, eram 2 televisões, eram 2 jornais. Então, aí era mais acessível, era mais fácil tu participar desse tipo de situação. Hoje não, hoje são vários veículos, né? Então, tu tá falando, eu tô lembrando uma história tua. Tu já estava na Rádio Guaíba, e aí tu tinha ganho, quando nós estávamos lá na RBS, uma capa da... Verdade. Globo ou era RBS? Acho que era da Globo. Não, da Globo, né? Aí tu fosse entrevistar quem? Era um treinador, né? Era um treinador, e aí ele olhou e aí ele olhou... Boa noite, a Rádio Globo. E tu tava na Rádio Guaíba, né? O Paulo Sérgio pega no meu pé até hoje nisso aí, né? Paulo Sérgio Pinto, que nós estávamos numa equipe, era o Paulo Sérgio, acho que é o Marco Antônio, eu e o falecido Vidarte, se não me engano. Então aí caiu um toró, aí eu tinha levado essa capa, e a capa era capa impermeável, não passava nada, e eu faceirinho. Aí terminou o jogo, eu fui entrevistar, ele não sabia, eu olhei, tá, boa tarde, pessoal da Rádio Globo. Eu nunca esqueci disso. A gente viveu... Muitas também. Eu tenho muitas histórias, claro. Eu conto. Pois é, e o Pisando na bola, fiz 5 pisando na bola. Tem muita história. Tem muito mais história, não pode ficar no quinto só, né, Bosco? Conta a tua história, aquela que deu uma briga de chinelo, de dedo, no vestiário do Internacional. Aí os caras te botaram, o Rui te botou no sala de redação, te fizesse a maior fofoca lá do Inter. Como é que foi o negócio? Foi, até acabou de passar o Laurinho Quadros aqui, que ele usou esse termo durante muito tempo, a chinelada, né? Foi em função exatamente disso, né? Foi um Grenal, tinha sido um Grenal, e naquela época era um quadrangular final, o Campeonato Gaúcho. E o Inter tinha perdido o Grenal. E aí, claro, a gente tinha os informantes. Eu no dia seguinte fui fazer a repercussão e um dos meus informantes, e aí contou, disse, olha... O bicho pegou no vestiário.
O bicho pegou com um e a gurizada, e aí começou aquela discussão e virou chinelada pra tudo. Voava a chinela. Bom, aí eu fui pro Jornal do Almoço, fiz um stand-up e dei toda a informação. Aí a repercussão não parou, né? Foi pro sala de E redação. como sempre, não teve, Mas não a pior- foi. Mas a pior foi a reunião do mato. Essa foi a reunião Que foi no Santilher, não foi? No Santilher. Parque Santilher. Foi no Santilher. Antigamente os clubes tinham muita... Mas não foi de lá que o pessoal saiu pro vestiário que deu a briga? Não, a briga deu depois de um clássico Grenal que o Inter perdeu. Né? Agora dá pra dizer quem era, né? Dá pra dizer quem era. Era o Mauro Galvão e a gurizada, era o Ayrton, o Balalo, o Robertinho, chamavam os menudos. E a briga foi dos menudos com o Mauro Galvão. Que o Mauro Galvão, claro, era um cara que se impunha, já era mais veterano e cobrava dos guris durante o campo. E os guris ficaram bravos porque ele abria os braços, tipo dizendo assim, pô, tá me jogando pra torcida, tá me jogando pra torcida. E aí aquela coisa de... Não, mas essa do mato foi o seguinte, eu saí, nós tínhamos a nossa reunião de pauta cedo, tu fosse pro Olímpico, eu fui pro Beira-Rio. Cheguei no Beira-Rio, tinha ninguém. Aí o Leandro, que cuidava ali da sala de imprensa, Leandro, cadê o pessoal? Leandro, rapaz, pô. Aí só, olha, eles foram lá pro Parque Santilher treinando. Bom, tá bem. Aí cheguei, peguei a equipe, fui pro Parque Santilher. Aí tava a comissão técnica ali, acho que o técnico era o Gainete, aí começou a abrir. Aí o Gainete. Era o Gainete. E aí eu perguntei, cadê o grupo? Não, o grupo tá correndo aí. Ah, peguei os cinegrafistas, vamos atrás pegar as imagens. E aí nisso eu tô procurando, e o Parque Santilher tinha umas parreiras, tinha um churrasco e tal. Aí eu olho longe lá e o grupo todo fechado, e um botando o dedo na cara do outro, botando... Ah, não. Tem coisa aí, para. Aí eu peguei o cinegrafista, acho que era até o saudoso Jair Alberto, se não me engano. E aí nós somos que nem cobra, assim, né? Esse Jair Alberto era bom, né? Era um monstro. Aliás, alô, Roxo, estaremos aí nos teus 80 anos. Verdade. Alô, a Tatá, a Thaídes Miranda. Muita massa, hein? Muita massa. Alô, Tatá, Thaídes Miranda. Muita massa nesse aniversário do Roxo, hein? Bom, e o que acontecia? Tinham jogadores que tinham vindo do Grêmio pro Internacional, foi aquela Libertadores, né? Aí era o Luiz Carlos Martins, o Major, o Casimiro, e aí o outro lado do Vinck. Então, e aí eu cinegrafista, fomos que nem cobra, botamos o microfone longe e pegamos todo o áudio. Voltamos para a TV e legendamos. Aí foi um horror. Né? Aí veio a direção para cima de mim, veio o Gainete para cima de mim, que eu estava fazendo onda, mas tá aí, não tem onda nenhuma. Aí repercutiu de sala de redação, que aí era o Gilberto Medeiros, o vice de futebol. Pai do Marcelo Medeiros. Marcelo, eu sempre conto pro Marcelo. Depois ficamos grandes amigos, era aqueles coisas de profissional. Aí, É que às vezes eles não entendem, né? Que a notícia tá ali, notícia não tem como não... tu não vai deixar de dar notícia, ela tá aqui. E aí, depois tinha um jogo, e naquela época se entrava nos vestiários. E aí e tinha tido uma bronca também, o Pedro Ernesto era repórter, e eles tinham proibido de dar entrevista para mim e pro Pedro Ernesto por uma situação como essa. Aí o Gilberto, saudoso, grande presidente, virou meu grande amigo, você me diz, Marcelo. Aí me chamou, entrou no ar, me chamou de moleque. Aquele vozeirão, que ele tinha um vozeirão. Que era um moleque que estava querendo fazer ontem. E aí depois eu comprei dele no vestiário. Presidente, só me conhece para me chamar de moleque. E ele era uma pessoa que gostava muito que enfrentasse ele. E aí ele passava a te respeitar. Aí eu enfrentei e viramos grandes amigos aí. Eu já contei essa história pro Marcelo. Que tempo teu programa no ar, Cadu? Eu sou ruim pra data, mas mais de 20 anos, 22 anos, né, Bosco? 22 anos. Foi TV... Pra 29, Foi TV... pra 25, eu vou pra 25 anos. TV Guaíba, Pampa, Ubra, Urbana e agora na... RDC. Bom, a gente entrou nessa esteira aí, né, Bosco? Tu foi um dos pioneiros, eu vim logo depois também, exatamente quando apareceram as produções independentes. Que é o que eu digo para todo mundo, quando sai das grandes empresas, o cara tem vida boa fora. Não, o pessoal quando sai das grandes empresas, não tem mais vida, né? Acabou. Não é verdade. E hoje com muito mais possibilidade. Claro que é um mercado complicado isso, né? O mercado publicitário hoje não é o mais... É um bolo só, né? Não é o mesmo de antigamente. É exatamente naquilo que se dizia. Eram 4, 5 veículos, ou seja, tu tinha um bolo, tu dividia em 10 fatias. Hoje tu divide em 300, 400, né? Então... Segura o Gainete aí. Então, nosso ídolo Gainete aí, depois. Esse jogou no Guarani de Bagé, rapaz. O melhor time que ele jogou foi o Guarani de Bagé.
Mas era isso, né, Bosco? Então a gente tinha... E a gente partiu para essa, né? No momento que a TV Guaíba nos proporcionou... A Calda Júnior, né? Na verdade, quando ela foi... Quando a gente saiu, os que ficaram lá, né? Tinha um carrasco lá na redação, ria de nós. Olha aí, olha os programas, olha os patrocínios. Estamos aí vivinhos. Mas a vida tá aí, segue a vida que segue, né? Então, isso aí eu sou muito grato, né? A época da TV Guaíba e a própria Rádio Guaíba, mas a TV Guaíba que nos proporcionou, né, exatamente a gente partir para essa questão de produção independente. Que na verdade nós acabamos copiando o Luciano do Vale e o saudoso Clóvis Duarte. Os dois que já faleceram. Foi o pioneiro, Clóvis Duarte. E o Flávio Alcaraz Gomes. E nós fomos atrás. E aí nós fomos atrás, fomos nessa esteira. Aí tinha o Cadeira Cativa já com o Edgar Schmidt. Cara, o Rogério também, o Rogério Amaral tinha também, o programa do Rogério era o não me lembro, também era, o meu ficou 2 toques, o dele era similar, quando o Rogério foi para Bandeirantes. O Rogério foi para Bandeirantes. E aí eu já participava com o Rogério e acabei ficando e a gente criando, né, o 2 toques que hoje está aí há 25 anos no ar. É importante, a gente mata um leão por dia, hein? Um leão por dia. É verdade, porque não é a barbada, vocês que ficam em casa nos assistindo. Um e de outro. Vocês ficam em casa nos assistindo, acham que é uma barbada lá, os patrocínios lá. São os nossos amigos, hein, que nos entendem. Não, são amigos, são parceiros, são pessoas. Tu certamente tem, eu tenho patrocinadores e parceiros que eu estou comigo desde o meu primeiro programa. Não, eu tenho também. Se não são eles, nós estamos fora. Primeiro programa, né? Bom, então, tu tem uma parceria, mas também, eu acho que é um pouco de credibilidade que a gente adquiriu, né, Boss? Que ninguém vai fazer, nem é porque vai ficar fazendo favorzinho, nem por amiguinho, né? Acho que a gente tem uma história aí, já uma estrada que também nos gabarita para isso. Grande Carlos Eduardo Oliveira, o Cadu, meu bruxo, meu amigo, meu irmão. Só que é uma máscara para participar do meu programa. Ah, vou lá ser você. Roda a vinheta, entra o break. Vamos continuar aqui na festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então! Festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, que eu tive o privilégio de ser presidente aqui também. 1982, 1983, uma diretoria boa. Lazia Martins, Rui Osterman, alguns outros cronistas, Luiz Carlos Melo, Gainete, grande ídolo do Internacional, Braulio, garoto de ouro, que não é mais garoto de ouro agora, hein? De prata, grande ídolo do Inter. Parabéns pela homenagem que vai receber, hein? Boa noite, é uma satisfação muito grande estar presente e receber essa homenagem que a SEG me oferece e eu fico honrado com essa homenagem. Eu estava falando com o João Severiano antes aqui, que também vai receber uma homenagem junto contigo.
Aí eu disse pra ele, ô Joãozinho, 49 anos depois que tu largasse a bola, essa juventude da crônica esportiva resgata a história de vocês. É importante isso, né? A gurizada conhecer a história também, né? Dizem que sem história não se vive. Eu não compactuo muito desse tipo de coisa, porque para quem vive de museu é o passado. Eu prefiro viver o presente pensando no futuro. Mas, como eu te disse antes, para mim é uma satisfação muito grande, mesmo já tendo praticamente encerrado a minha lida esportiva, em receber essa homenagem na noite de hoje. Quantos bichinhos aí, depois dos jogos, o Braulio te deu algum ou não? Nós tivemos uma fase muito boa com o garoto no Internacional e nos dá boas recordações, e é natural que com as vitórias vinham as gratificações. Sabe que eu nunca perguntei pra ele, já fiz algumas entrevistas. Quem é que botou o apelido dele de garoto, tu sabe não? Não sei, já quando eu cheguei já era o garoto. Depois passou a ser o garoto de ouro. Quem foi que te colocou o apelido de garoto? Garoto foi Chorinho. Chorinho, disse que jogava muita bola, né? Jogava. Danado, mas jogava. Era um grande jogador de futebol. Ele botava apelido de todo mundo. Por que era garoto de ouro? Ah, de ouro aí foi o Mendes Ribeiro que colocou. Depois de um jogo que o Gaína jogou contra o Cruzeiro de Minas, que eu fiz um gol. Foi aquele gol que até hoje ninguém viu a imagem, não tem essa imagem? Não tem, infelizmente não tem. Eu gostaria, porque às vezes as pessoas faziam um gol e ficam a vida inteira em cima dele. Eu hoje estaria com setentinha aqui só vivendo aquele gol, né, Galete? Será que tu ganharia o prêmio Puskás, às vezes, que a FIFA dá pro gol mais bonito ou não? Ah, não sei, pode ser que sim, mas naquela época se fazia gol muito bonito. Bonito, porque tinha muitos jogadores excepcional, sabe? Dava gosto de jogar e ver os jogadores jogar naquela época passada. No meu próprio time, Dorinho, o Claudio Miro, que hoje seria homenageado, mas não sei se vai ser. Também era um time muito bom, muito gostoso de jogar. Esse jogo contra o Cruzeiro que ele tá falando, tu jogou esse jogo? Joguei. Quanto foi esse jogo? Se não me engano foi 3-2 para o Internacional. E o garoto... Como é que foi o gol dele? Ele deu um balãozinho, se não me engano, no Procópio. E antes que a bola caísse, ele emendou de primeira, fazendo realmente um gol que mexeu com os eucaliptos da época. E fosse pra galera aí ou não? Fui, mas na época não tinha muito para ir pra galera, porque eles colocaram umas cadeiras de vime ao redor do campo. Mas essa fera aí ficou chegou a 1000 e poucos minutos sem tomar gol. Quantos minutos, Gainete? Recordista? Dizem que foi 1.203 minutos. Se mantém até hoje esse recorde? Não, já... No Inter, sim, vai ser difícil que isso aconteça. Mesmo que agora se jogue de domingo, quarta, terça, quinta. Não, tem futebol todos os dias agora. Pois é. Mas na minha época, praticamente, nós jogávamos de domingo a domingo, ainda chegando a pegar alguns jogos em quarta-feira. Mas acho que pode ser até que aconteça como aconteceu já com outros goleiros jogando em outros campeonatos e superaram até com 1.400, 1.500. O próprio Mazzaropi, que jogou no Grêmio, no Vasco superou essa quantia. Tu lembras quantos jogos tu jogaste pelo Internacional, não? Olha, me parece que foram 13 jogos e quando... Não, no teu tempo todo. Não sei. Quanto tempo tu ficou no Inter? Eu joguei no Inter de 62 a 65, estive em 65 no Vasco, voltei e fiquei até 73. Quer dizer, dá um período mais ou menos de 10 anos no Internacional. Não sei... 300 jogos ou mais? Não, eu acredito que hoje eu seja ainda o quinto ou sexto jogador que mais jogou no Internacional. Tu jogaste quanto tempo no Inter? 10 anos. Aí foram 386 jogos. Numa homenagem que nós tivemos lá. Quantos gols? A gols eu não sei. Eu não era muito de fazer gol. Mas o Gainete não ficou mais tempo, sabe por que é? Porque na época não tinha como é que é... Treinador de goleiro? Não é treinador. Isso não tinha. Mas não tinha como é que é controle de desconto, de não sei o que mais. Hoje a partida não é mais 90, é 97, 100... Põe 10 anos disso aí, 600 jogos vezes 100 dava mais 3.360 minutos.
Quer dizer que hoje é muito mais Uma coisa que eu quero falar com vocês. Tu batia escanteio também? Não era muito. Alguns eu batia. Sabe que eu fico vendo os jogos aí, esse pessoal aí, 500 conto por mês, 600, 400, ok, cada um ganha o que pode ganhar. Mas a bola não passa do primeiro pau nunca. É questão de força, jeito E treino, né? Porque não tem mais coletivo. e treinamento. Quer dizer, ontem mesmo, vendo a seleção brasileira jogar, Que o zagueiro fez o primeiro pau. eu vi todos falando que foi um jogo envolvente e que encheu os olhos. Eu posso ter 1001 defeitos, mas ainda não sou cego, graças a Deus. Nem eu, porque um time fraco e ainda com 10, né? 10, Honduras e com 10. Por que tu acha, Braulio, que todos esses canteiros que são batidos, a bola vai no máximo no primeiro pau? Olha, é uma crítica, mas não é uma crítica maldosa. Para quem jogou do lado que tinha um ponta-direita como o Valdomiro colocava a bola onde queria. Do outro lado tinha o Gilson Porto, às vezes o Canhoto, às vezes o Doro, que jogava pela esquerda, às vezes, antes era o Carlitos pela direita. Eles não erravam e treinavam bastante, porque em 67 nós pegamos, já em 66 o Ribeiro, depois em 67 era o Pedro Figueiró, depois veio o Sérgio. Esses treinadores gostavam de treinar bola, com bola. Bola tinha, terça e quinta sempre tinha coletivo, né? Nossa, o Dalton Menezes também. O Valdomiro, quando chegou, o Gainete deve lembrar, ele era um jogador que tinha força, potência, muita vontade, mas ele começou com treinamento, equilibrar a técnica, se transformou em excelente jogador, uma extraordinária pessoa. Quer dizer, o treinamento é muito importante mesmo. Hoje é só campo reduzido, né, Gainete? Toca aqui, toca ali, toca lá, e aí, quando tem que jogar no campo todo... Aí dificulta, apesar que hoje em dia os gramados são bem melhores daqueles que nós jogávamos na nossa época. Mas o grande problema que existe hoje é que o futebol muda-se muito a equipe. E futebol vem do inglês association. Quanto mais um jogador jogar com um companheiro, ele vai conhecendo as virtudes e os defeitos dele. E em consequência disso vai adquirindo o conjunto. E adquirindo o conjunto, a tendência é que a equipe melhore consideravelmente. Gainete, Laurício, Scala, Luiz Carlos e Sadi. Essa foi a melhor defesa. Tu jogou no Inter ou não? Depois veio o Pontes, Hermínio, tu jogou com eles? Não posso classificar. Quando nós disputamos um campeonato e ficamos um bom período sem tomar gol, tinha Valmir, tinha Pontes, tinha Jorge Andrade, tinha Sadi e tinha Tovar e Elton na frente. Ou depois com... Tovar, Braulio e Dorinho. Então... Essa época já estava, acho que o Fester sabe, já estava o Elton Lambari, eu acho, não sei se o Lambari também estava, o Lambari 67, mas já era uma equipe muito bem armada, né, Gainete? Uma filosofia futebolística já muito adiantada na frente das pessoas. Que teve aquela briga, né? Ou Braulio ou Sérgio Galoche. Vocês, jogadores, falavam nisso lá, não? Não, dificilmente nós comentávamos esse tipo de coisa. Eu sei que tive duas épocas no Internacional. Uma época era Dorinho mais 10 e outra época o Garoto mais 10. Eu estava sempre incluído. Era o Gainete mais 10. O Gainete mais 10. O Dorinho, o Gainete mais 9. Não, o Dorinho também jogava muita bola, né? O Dorinho também era um cara fora de série. Era uma perna esquerda maravilhosa e como pessoa, fantástico. Pessoa maravilhosa. Nós tivemos sorte, viu? Que nós pegamos essa época que nós estávamos comentando. O Gainete já foi mais de 65, eu comecei em 66, meio guri, mas de 66 a 68 foi uma época que nós não tínhamos financeiramente muito que investir em clube, no time. Então era mais prata da casa, vinha a Gaína, vinha outro. O Gainete quase que era prata da casa, né? Mas O melhor time que ele jogou foi no Guarani de Bagé, rapaz. Ele? Sim, eu sei. Salzinho, aquele pessoal todo. Eu joguei contra um time desse, 66, 8. Não quer que eu conte aquele gol lá de novo, né? Oswaldo Roller era o treinador, o Gainete jogou. Pô, que time que tinha
Meu Deus, Amarante... Walter Amarante. Walter Amarante. Didi, Luiz Augusto, Max e Casquinha. Nossa, tinha uma defesa com Bejeja, Solis Rodrigues, Goleiro era- Danube e Sérgio. o goleiro Henrique. O Henrique era o goleiro. Visto que eu me lembro? Jogo lá, Inter e Guarani, à noite. Bateram o escanteio e o garoto na meia-lua do campo do Guarani, no gol do lado dos fundos. Botou no peito. Aí tinha um zagueiro lá, o Macau, que não é o que jogou aqui, é um de lá. O garoto botou no peito, ele se botou e o garoto de calcanhar pra cá. Ele virou o garoto pra cá. Quando ele virou pra cá, o garoto, pá, no ângulo. Aí contei essa história pra ele que eu nunca tinha esquecido. Ele me trouxe o jornal de Bagé pra eu ver. Bagé, é verdade, foi de Bagé. Foi 68 à noite. O treinador era Oswaldo Roller. Quase boa. E tem uma história tua que eu nunca esqueci como guri também lá. Inter e Guarani. Acho que o Guarani ganhou 1-0, gol do Abílio. Porque aí tu reclamou que a bola tinha entrado por fora. Por fora, entrou, né? Entrou por fora. E o juiz deu o gol. Não me lembro. A época eu não me lembro. Não, talvez antes, acho. Talvez antes. Esses dois lances que eu não esqueço como guri, como torcedor do Guarani. Agora, o Ganete fazia uma coisa que hoje não se vê. Quando se vê, todo mundo aplaude, acha, a bola vai e o cara cai com ela assim, né? Hoje vem dar um soco, não tem necessidade de dar o soco, pode agarrar e sair jogando, né? Hoje, e fazia esse tipo de coisa o goleiro. Sem treinar, ele pedia pra nós, vem cá, treina aqui com a gente. Claro que ele pegava o Valdomiro, o Claudio que chutava mais eu não ia querer, né? Então, ele queria os caras que batessem forte, aí ficava lá treinando. Muito obrigado, Gainete. Eu é que agradeço mais uma vez. Bom pra te ver de novo. Esse homem, encontrei esse homem. É difícil. Treinando o Atlético Bucaramanga, lá em Bucaramanga, interior da Colômbia. E o zagueiro dele, chamado Maturana, sempre conto isso, eu gosto de contar. Ele disse pra mim lá, esse neguinho joga muita bola. Mas quem é esse neguinho? Esse neguinho estuda odontologia. Aí o neguinho foi capitão da seleção da Colômbia e virou treinador da seleção da Colômbia. Jogou com ele, Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, hein? Essas entrevistas aqui na festa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Um grande abraço, é o Encontro do Esporte, 29 anos no ar, olha só, que eu venho buscando aí divulgar o esporte e o futebol, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo fim de semana.